Pronto, agora sim. Ó, vamos esperar os irmãos entrarem aí. Vamos ver se os irmãos. Isso. Já entrou aí a Ana Késia. Agora acho que tá normal, né? Ih, será que tá normal? Vamos ver. Tá saindo meu áudio? O áudio tá normal agora? Agora tá bom? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Tá legal, né? Os irmãos estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Tá tranquilo? Isso, então tá bom. É, a outra live já tá salva lá na IGTV, né? Que é a TV do Instagram. Então, os irmãos podem ir lá depois e pesquisar a mensagem de hoje, compartilha com alguém. Aproveita agora aí, compartilha essa live aí agora, coloca lá no direct do seu amigo, marca lá uns 10 lá. A gente tem mais uns 20 minutos aí pela frente aí para falar com esse homem de Deus aí, que está sendo muito bom, né? Falar de Bíblia, se deixar, a gente vai até 3, 4 horas falando de Jesus, porque é muito bom. Falar da palavra de Deus, eu particularmente amo, né? É muito bom. Deixa eu ver aqui se eu vejo o profeta. Deixa eu ver aqui onde está o homem de Deus. Pastor Bruno, dá um alô aqui, a me chamar o senhor aqui. Dá um alô aqui. É muito bom, né? É muito bom a gente ouvir da palavra, tá se alimentando de um alimento sadio, né? Puro, falando do evangelho de forma simples, mas ao mesmo tempo poderosa, para que os irmãos entendam, né, a palavra do Senhor e saiam alimentados, né? E eu acredito que os irmãos já perceberam aí, né? Já perceberam que Jesus não escondeu sua natureza, Jesus mostrou sim que ele era humano e mostrou não suas fraquezas, né? Mas mostrou a sua natureza humana, como ele teve fome, ele sentiu sede, ele dormiu, ele ficou cansado, perdeu as forças indo ao Calvário com o patíbulo da cruz em seus ombros. Então ele não escondeu de fato a sua natureza humana. Então você também não deve esconder, não há nenhum demérito em você chorar, entre você falar de alguma coisa que você está sentindo, até porque mostra de fato que você ainda está na terra, você está caminhando para o céu até o dia que Deus te chamar ou a trombeta soar. Vamos ver o homem de Deus aqui, ver se ele já está aqui. Deixa eu ver aqui, pastor Bruno. Está aqui, ó, o profeta do Altíssimo. Maravilha, voltei. Deu tempo até de buscar um cafezinho. Agora é para ficar. Pastor Bruno, você estava falando acerca da igreja, né? É tipo como se hoje tivesse. Não é que existe o evangelho que mudou. Na verdade, são os evangélicos, né? Uhum. E o interessante é que o verdadeiro ele pode sofrer uma mutação. Isso é muito Acho que importante. a gente precisa entender que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que deve ser contextualizada. A prova disso é que a gente tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são mensagens contextualizadas. Caiu aqui, o Jorginho Xerém me ligou aqui. Isso é uma mensagem que tem que ter, ela é contextualizada. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser não roubada da sua essência. Mas, por exemplo, os pregadores de antigamente, eu sou a 3ª geração de assembleano na minha casa. Quando o pessoal, pastor Júnior, me pergunta o meu testemunho, eu digo que eu sou um ex-nada. Porque eu nasci na igreja, eu não tenho um testemunho assim, igual de outros companheiros, de traficante, outros foram da vida devassa, outros foram gays, sei lá, eu não tenho. O Jimmy mesmo, o pastor Jimmy Ferreira, lá da minha igreja, era ex-cangaceiro lá em Austin. Andava de cavalo. Ele tá aí, ele sabe, ex-cangaceiro, andava com uma facão aqui do lado, cortava mato.
Então, eu nasci na igreja evangélica. Minha avó se converteu na Assembleia de Deus, até um testemunho muito bonito. Ela ia ser freira. E aí uma pessoa pregou o evangelho para ela, falou de Jesus para ela, e ela foi um dia na missa e orou a Deus, falou: Senhor, me mostra o caminho. Aí voltou para casa e dormiu. Aí de noite ela teve um sonho, pastor Júnior. Ela viu um trono muito grande e ao redor do trono ela ouviu uma música que era cantada. E a música era essa: a Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Ela nunca tinha ouvido aquela música, nunca tinha entrado numa igreja. Acordou de manhã, foi na missa de novo. E na hora de voltar para casa, ela resolveu voltar para casa por outro caminho, porque ela estava atordoada com aquela letra na cabeça dela: Assembleia de Deus vem comigo. Aí, voltando por esse outro caminho, ela passou em frente a uma igreja pequenininha, barulhenta. Quando ela leu o nome da igreja, era a Assembleia de Deus. Aí ela lembrou da canção do sonho e entrou. Quando ela entrou, estava cantando o hino 144 da harpa cristã, se não me falha a memória, que é justamente esse: a Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Então, a vovó se converteu ali, virou dirigente de círculo de oração. E aí eu cresci nesse contexto de igreja. E antigamente, pastor Júnior, o pessoal, a gente está dizendo que a mensagem tem que ser contextualizada. Eu ouvi os pregadores, a gente ouvia muito Takayama. Eu sou novo, mas como eu cresci num berço evangélico, muito Gesiel Gomes, muito pastor Napoleão e outros pregadores, e a tônica da mensagem era um pouco diferente, a maneira de expor era um pouco diferente. Você tinha pregadores que citavam 300 versículos bíblicos. Hoje em dia a gente percebe pregadores narrando uma história e extraindo lições dessa história, que é um perfil um pouco mais diferente. Então, assim, para o nosso contexto, então a mensagem ela não pode ser mudada, ela não pode ser enfraquecida, a mensagem tem que ser contextualizada. É sempre bom a gente lembrar que a igreja tem que se modernizar sem se mundanizar. Esse processo que a gente está vivendo nessa pandemia, de igrejas correndo para montar canal no YouTube, pedindo para ter inscrito para poder fazer live, de igrejas fazendo live no Instagram que nunca tentaram para isso, é uma modernização forçada. Mas isso não significa mundanização. Você que está do outro lado aí, pega isso. A igreja moderniza sem mundanizar. A igreja tem que modernizar, crescer, avançar, sem se mundanizar, sem se comprometer os seus valores e princípios. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender que o evangelho não mudou. Não. Ele não mudou. Ele continua puro, ele continua santo e santifica, de fato, as pessoas Exato. que ouvem, purifica. Então, o evangelho não mudou. Quem muda são as pessoas, né? São os evangélicos, são os que pregam. E pelo fato de, como um dos princípios, um dos sinais que antecede a vinda de Jesus é a apostasia, foi daí quando eu disse que o verdadeiro, com o passar do tempo, se não tiver cuidado, pode mudar, porque quando a Bíblia chama alguém de falso profeta, a gente entende que ninguém nasce falso, mas durante um período da vida pode ser transformado, pode mudar, porque o homem sofre variações, o homem sofre mudança, mas o evangelho não muda, o evangelho continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Tiago diz que nele não há sombra, né? Não há mudança nem sombra de variações. Deus continua o mesmo. Então, Deus não muda, o evangelho não muda, as pessoas mudam. É verdade, é verdade. Você vai ver que tem gente na Bíblia que começou bem e terminou mal. Outros começaram mal e terminaram bem. Então, o tempo pode fazer bem para alguns e mal para outros. Exato. Então, as pessoas têm que ficar atentas para isso, né? Porque as pessoas mudam. Quem anuncia o evangelho pode mudar. Aí a pergunta é, pastor, para a gente já concluir aqui e tentar fazer umas perguntas para o povo aí. Dentro de um contexto, vamos falar aqui do Brasil, ou de repente, se eu quiser falar a nível de mundo, dentro de um contexto agora do Evangelho, que tipo de Cristo a igreja, vamos falar da igreja brasileira, que tipo de Cristo a igreja brasileira tem apresentado para as pessoas? Ela tem apresentado o Cristo como Senhor ou o Cristo como garçom? Deixa eu ver, meu subordinado, sabe, o meu fast food, eu dou uma ligada e ele vem, entrega o que eu quero.
Que tipo de Cristo o senhor acha dentro de um contexto geral, dentro de um contexto fazendo uma avaliação, colocando uma balança, que tipo de Cristo a igreja brasileira tem pregado? O Senhor ou o Cristo que eu quero, o Cristo que eu gosto, o Cristo que me agrada? Eu acredito que, embora o senhor tenha posto para a minha pergunta no geral, eu não gosto de generalizar, mas de fato tem gente. Esses dias eu estava voltando de uma programação de um culto e eu estava ouvindo rádio, né? E na rádio assim, a gente ouvindo pastores e tal. Aí quando eu cheguei em casa, pastor Júnior, eu ouvi um pastor dizendo assim: vai ser o culto da determinação. Coloca Deus na parede que ele vai ter que fazer. A gente vai determinar sobre ele e ele vai ter que fazer. Não tem outra alternativa. Nessa tônica de mensagem, eu fiquei ouvindo aquilo, fiquei pensando, esse Jesus que ele serve não é o mesmo que eu sirvo. Porque o Jesus que eu sirvo não pode ser posto contra a parede. Porque se eu tentar colocar ele na parede, quebra eu e a parede. Ele não aceita esse tipo de coisa. Então, a gente não vê no Evangelho, nas passagens bíblicas, ninguém recebendo o milagre de Jesus e impondo nada. A gente vê todo mundo se prostrando, todo mundo se inclinando. Até alguns episódios, como na cura do leproso, quando ele disse: se o senhor quiser, o senhor pode me fazer são. Então, assim, infelizmente, em muitos lugares é pregado um Jesus que é servo e não que é Senhor. Esses dias eu estava fazendo uma live com um amigo aqui sobre o reino de Deus e a gente pontuou uma coisa, pastor Júnior, que o reino é diferente de uma república. Por quê? Porque na república o governante tem que fazer a vontade do povo. No reino é o povo que tem que fazer a vontade do rei. Sim, é verdade. Então essa é a diferença que se põe. Então a gente vive no reino de Deus e nesse reino somos nós que temos que fazer a vontade dele. Agora, infelizmente, tem muitos lugares por aí que eles querem usar Deus e não se deixar ser usado por Deus. Eles querem manipular o sagrado. E a gente precisa entender que a mensagem do Evangelho não é essa, a mensagem bíblica não é essa, e esse não é o Jesus verdadeiro. O que está acontecendo é que estão criando bezerros de ouro. Eu tenho certeza que o senhor conhece a história bíblica quando diz que Jeroboão, o primeiro, ele dividiu o reino. Houve aquele episódio onde o reino foi dividido, 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 com Roboão. Aí a Bíblia diz que quando Jeroboão viu que o povo todo ano ia para Jerusalém para sacrificar e para cultuar, ele ficou com medo de ele perder o reino. E a Bíblia diz que ele criou altos, ele criou altares, nomeou sacerdotes não legítimos e ele criou bezerros para servirem de entretenimento desses altares. Então, o episódio que aconteceu no livro dos Reis é o que acontece hoje. Com certeza. Quando falta a arca, quando falta a presença, quando falta a genuinidade do evangelho, os homens acabam criando bezerros, porque o bezerro chamava o povo para os altos. Então a gente precisa parar para prestar atenção nisso. E eu sempre oriento as pessoas que vêm até mim a lerem a palavra, buscar no Evangelho. Porque se a gente lê, pastor Júnior, a palavra, a gente não vai ficar enganado, não vai ficar confundido. Se a gente tiver uma vida com Deus, a gente não vai ficar enganado, não vai ficar confundido. Eu gosto muito daquele episódio onde Daniel é chamado à presença de Belsazar. Belsazar fez um banquete falando de discernimento. E a Bíblia diz que apareceu uma mão e o dedo escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzinho. Os sábios não conseguiam interpretar. E aí a Bíblia diz que a mãe do rei falou assim: tem um homem no teu reino que tem um espírito excelente. Aí mandou trazer Daniel. Aí quando Daniel olhou para a escritura, o coração dele queimou. E ele soube interpretar. Por que Daniel interpretou o que tinha sido escrito na parede? Porque Daniel conversava 3 vezes ao dia com quem escreveu, que era Deus. Então, quando a gente conversa com Deus, a gente recebe discernimento para entender o que é dele e o que não é. Então é isso, tem igrejas, resumindo, eu acho que eu estou falando demais aqui. Não, tá tranquilo. Resumindo, tem igrejas que, infelizmente, estão se valendo de bezerros porque não tem mais a arca, nem a presença. Na verdade... Agora, tem igrejas que têm o evangelho genuíno. Na verdade, eles estão pregando, parece que um Cristo humanizado, né? Esqueceu que o Cristo ressurreto é o Senhor
é o que tem todo o poder no céu e na terra, e nós temos que fazer Exato. o que Ele quer. Exato. Na verdade, se alguma coisa que Deus faz, pode fazer, Ele, primeiro, é dentro da sua vontade, que as pessoas esquecem da oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Então, quer ver um exemplo? Eu posso até dar esse exemplo aqui, e você fala melhor do que eu mesmo. Você hoje serve a Deus na Advec. O nome dela é Eixla, me corrige se é isso mesmo. Eixla, né? Eixla. Então, quando aconteceu aquele problema com o filho dela, o pastor Silas movimentou a igreja. Uhum. Ele veio a público e assim, querendo ou não, a gente sabe que você acha que uma mãe, e agora já entra o lado de mãe, acho que não acredito, nem o lado de serva nesse momento, entra a mãe, porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Então, você observa que naquele momento a mãe vai pedir que Deus cure, que Deus... Até porque acho que tinha 17 anos, se me parece, a mãe jamais vai querer que a ordem da vida se inverta. A ordem da vida, né, é os filhos enterrarem os pais, e não ao inverso. Então, até dentro desse contexto, e sabendo que o menino tinha uma vida pela frente, ela orou pedindo a Deus para que curasse. Né? Era o desejo dela. E o pastor Silas, homem de Deus, convocou a igreja brasileira se mobilizou, eu orei, eu me lembro que houve uma comoção nacional em torno disso. E a gente orou, a igreja orou. Mas no final, o que acontece? O filho dela, Deus decide recolher ele, Deus tira ele. Aí entra esse entendimento da palavra. Nós oramos, pedimos, mas a vontade que vai prevalecer... É verdade. Não é a vontade da terra, é a vontade do céu. Ele reina. A vontade dele prevalece aqui e lá. Então ele manda em cima e ele manda embaixo. O que acontece hoje, né, a gente talvez não entende. São coisas que a gente não vai entender. Por exemplo, tem textos na Bíblia que se eu pudesse, eu chegaria no céu e perguntaria. Lógico que não tem como, isso é só um pensamento meu. Por exemplo, por que Deus, só para provar a fidelidade de Jó, vai permitir o diabo matar seus 10 filhos? Essas são coisas que eu queria perguntar a Deus, só para mostrar que eu sou fiel. Já pensou se Deus propõe isso hoje? É verdade. Só para mostrar que o meu servo é fiel, mata lá os filhos dele. Então, são coisas que a gente queria perguntar a Deus, a gente não entende. Então, assim, imagina, poxa, no contexto que estava aquela situação do filho da Eixla, eu não sei, mais ou menos isso aí. Eixla. No contexto que estava lá, imagina, se Deus cura, poxa, uma glória, os médicos iam se converter, Então, a nossa mente era que Deus curasse, mostrasse a glória dele, mas, mais uma vez, está provado que Deus não precisa provar nada para ninguém. Né? Um dia, eu falei para Deus assim, Senhor, se tu me ama, eu não esqueço disso até hoje, se tu me ama, faz isso para mim. Não sei o que eu pedi a Deus. Eu estava num momento de oração, orando, chorando. Eu falei, se tu me ama, faz isso. Rapaz, eu levantei do joelho e quando eu me recompus, eu senti Deus falando no meu ouvido, dizendo, a maior, como é que Deus falou comigo? O Calvário é a maior prova, que eu não preciso provar mais nada para você. Então, aquilo vem no meu ouvido, sabe? Eu pedi perdão a Deus, então a maior prova de amor que Deus tem por mim, pela humanidade, foi no Calvário. E o Calvário é a maior prova que Deus não precisa provar nada para ninguém. Então, é isso que a gente precisa entender. As pessoas estão colocando Deus na parede, as pessoas estão dizendo que vai comer a Bíblia, que se Deus não der, vai rasgar a Bíblia. Não existe isso. Deus é Deus. E estão levando as pessoas a humanizar a Deus, né?
colocar Deus no nível delas. Não, irmãos. Não é eu que tenho que chegar no Deus, chegar no meu nível. É eu que tenho que buscar para ter dele mais dentro de mim. Procurar estar melhor no nível que Deus quer que eu esteja. Então, as pessoas se frustram, pastor Bruno. Elas acabam sendo frustradas no final, porque uma hora Deus vai dizer não para elas. E essas pessoas foram preparadas apenas para ouvir o sim de Deus. E a hora que Deus falar não para elas, vai acontecer com essa multidão que brasileira, em boa parte do mundo, são cerca de 2 bilhões de gente que dá glória a Deus e aleluia. Muita gente vai ser frustrada conforme João 6. Jesus falou para André, esta multidão, Felipe, esta multidão está atrás de nós, de um lado para o outro. Estamos atravessando o Mar da Galileia e agora estamos aqui em Tiberíades conosco. E essa multidão, o que vai acontecer com ela? Vamos dispersar ela em paz, e o texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer com eles. Agora, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Jesus já sabia que o povo não ia aguentar a palavra. Jesus já sabia que aquele povo era interesseiro. Mas Deus ama tanto o ser humano que ele diz assim, esse povo está cansado, eu vou falar uma palavra dura já, eles não vão aguentar, eu vou falar a verdade na cara deles. Mas, mesmo assim, eles precisam de estrutura. Eles precisam de estrutura física para ser alimentados e ir embora, porque senão vai ficar caído pelo meio do caminho aí. Então, quando eles vinham até Jesus... E Jesus abriu a boca e disse para ele, vocês não estão atrás de mim pelos milagres que eu falo, as coisas do céu que eu faço, mas sim pelo pão que perece as coisas da terra. Alguém abriu a boca e disse, duro esse discurso, quem pode ouvir? E o texto diz que eles não aguentaram se entristecer e logo os seus seguidores deixaram a Cristo. É esse tipo de gente que estão apresentando, as pessoas que estão vindo até Jesus pelo que ele é. As pessoas estão vindo até Jesus pelo que ele pode apresentar a ela, dar a elas. São esse tipo de pessoas que estão se aproximando de Deus. E é esse tipo de pessoas que tem perto de nós. São pessoas que chegam até a nós pelo que a gente proporciona. Tem amigos que chegam até a gente pelo que a gente pode proporcionar. Mas quando sabe quem a gente é, as pessoas deixam a gente. As pessoas elas não estão acostumadas a ser confrontadas. Elas não estão acostumadas a ser confrontadas com a verdade. E é interessante que daquela grande multidão ficou 12. Jesus abre a boca e fala na cara deles, não quereis vós também ir embora como eles? Aí Pedro abre a boca e diz, mas para quem? Para quem iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então tem gente, pastor Bruno, eu quero ficar assim, eu quero ficar com a minoria, mas que a minoria que seja confrontada, a minoria que quando Jesus falar não, está ali, porque ele está dizendo, se eu te der, trovão, eu sou Deus. Mas se eu falar não para você, eu também continuo sendo quem eu sou. Aleluia. Não é você que me faz ser quem eu sou porque eu sou o que sou. Então ele não depende, se ele não precisa provar para mim alguma coisa, ele não precisa me dar alguma coisa para eu saber quem ele é. Ele já é o que é. Né? Ele mesmo disse para Moisés, fala para Faraó que eu sou o que sou. E fora, o que ele diz em Isaías? E fora de mim não há outro. Então Deus é único. Ele não depende do homem para ser quem ele é. Não foi o homem que trouxe Deus à existência, foi Deus que trouxe nós à existência. Então não somos nós que temos que encostar. Eu acho que eu vou entrar um pouco aqui. Entra. Mas, você não vê que até Jesus ali no capítulo 8, você vê como é que ele é extraordinário. Né? Às vezes, ele, por mostrar o amor que ele sente por nós, ele se abdica de alguns direitos. Por exemplo, quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que não tinha pecado ali? Só ele. Só ele. Então quem é que podia atirar? Ele. E ele disse, eu não vou atirar. Eu não vou matar você. Eu vou salvar. Ele também não contradiz a lei, ele não abre mão da lei, ele não passa por cima da lei. Ele disse, quem não tem, atire. Ele está dizendo, também quem propõe a ela uma mudança de vida quando diz vai e não peques mais. Isso. Então, assim, as pessoas hoje estão pregando um Cristo
humanizado, que está no mesmo nível que eu, que está no mesmo nível de pastores. Não, esse não é o evangelho bíblico. Evangelho bíblico é submissão. E outra verdade. coisa, quando você... Parece que... Eu vou falar uma coisa, pastor. Parece que estão fazendo com que as pessoas sirvam a Deus como um escravo. Sabe? Porque tem gente que não serve a Deus como um servo. A diferença do servo para o escravo é que o escravo serve o seu senhor por obrigação. O servo serve por amor. É aí Aleluia. que está a diferença do servo para o escravo. As pessoas acham que é a mesma conotação. Pode ser a mesma conotação na palavra, mas no serviço, não. No serviço é diferente. O servo faz por amor. Então as pessoas precisam aprender a servir a Cristo por amor, desprovido do interesse. Porque se serve a Deus pelo interesse, a hora que for confrontado com a verdade vai abandonar. Perfeito, a hora que ouvir um não vai abandonar. A hora que Cristo disser para ela não, ou ficar calado, vão abandonar Jesus. Então, esse evangelho que estão pregando por aí é muito perigoso e as pessoas correm o risco de igrejas inteiras esvaziarem, quando, na verdade, elas não estão cheias, elas estão inchadas, né? Porque muitas igrejas estão cheias de gente vazia. A gente vê um evangelho e o resultado é fácil de se perceber, porque a gente vê crente quando o demônio se manifesta, que está sendo raro, mas quando se manifesta, sai correndo, as pessoas saem correndo. Eu me lembro da Assembleia de Deus, da qual faço parte até hoje, o senhor também, da qual minha mãe e meus pais servem lá no pastor Isaías Coimbra, há mais de 55 anos, estão lá na sede, sem sair de lá. Eu me lembro quantas vezes o demônio se manifestava, não precisava presbítero descer, não precisava evangelista descer, não precisava... o próprio crente que estava cheio de Deus, que dizia, opa, deixa comigo, parecia que até era ringue, deixa comigo que eu que vou expulsar aqui. A jovenzinha tinha poder, as irmãs do ciclo de oração era cheia, mas hoje, eu vou falar, esse tipo de pregação hoje está ensinando as pessoas a estar com o bolso cheio, mas com a alma vazia. Espíritos vazios, conta cheia, mas espírito vazio, gente desprovida de poder, e é esse evangelho que não gera resultado, que está gerando escárnio, que está falando que os crentes agora é ladrão, não é mais nem 7-1, é 142, 7-1 duas vezes, né? É esse tipo de crente que quer o pão, eu vou falar, que quer o pão da terra, mas não quer o pão do céu, né? Quer as bênçãos do Salmo 23, mas não quer o Senhor do Salmo. Então, pastor Bruno, infelizmente, tem muita gente hoje aí que está sendo ensinada a servir a Deus pelo que Deus pode dar. E é perigoso, né? Isso é perigoso, porque primeiro, quando a gente serve a Deus por aquilo que Ele dá, a gente não aceita de fato a vontade dEle. E a gente precisa entender uma coisa sobre a vontade de Deus. Na verdade, duas coisas. A primeira é que ela é boa, perfeita e agradável. E a segunda é que vontade de Deus não é para ser entendida, ela é para ser obedecida. Obedecida, é isso aí. Tem gente que não entendeu isso ainda. Eles querem entender a vontade. Então, a vontade de Deus não dá para entender. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente obedece, mas a gente se submete. E muitas vezes a gente vai morrer sem entender certas coisas, mas a gente vai perceber nessas coisas significado. O senhor falou do texto de Jó, o texto de Jó é fantástico, ele perde tudo, e aí no final ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu gosto disso que Jó fala, porque Jó me mostra que a luta que ele passou não foi para Deus conhecer ele, Deus já sabia quem Jó era. Foi para Jó conhecer quem era o Deus que ele servia. Então, tem lutas na nossa vida que não são para Deus nos conhecer, é para nós conhecermos. Pode falar. Então, se Jó tinha tudo, e tudo veio por intermédio de Deus, ou pela permissão de Deus, então significa que antes da luta, Jó conheceu a provisão. Depois da luta, Jó conheceu o provedor. Virou, hein? Virou, é isso aí. Então, certas lutas e tempestades na nossa vida são para a gente conhecer de fato quem é Deus. E para a gente sair, sabe? A gente está numa geração de crente Nutella, crente mimimi. Qualquer coisinha ele quer, eu vou largar a igreja, ou eu vou mudar de igreja. Gente que não tem raiz firmada, que não tem convicção, que não tem posição. Eu sempre digo uma coisa, pastor Júnior, o evangelho propõe para nós uma
posição, um posicionamento equilibrado, mas o Evangelho jamais propõe para nós uma omissão. Pelo contrário, omissão no Evangelho é pecado. Evangelho é sinônimo de posição marcada, posição equilibrada, posição consciente, posição com base nos princípios de Deus, com base no princípio que ele estabeleceu de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, mas é posição firmada. O problema também é que tem gente hoje que acha que ser crente é ser omisso. Não vai falar disso não, porque vai entristecer certas pessoas. O senhor falou um negócio interessante em Jesus. Jesus falava tudo que tinha que falar para todo mundo sem meias palavras, sem rodeio. Naquele episódio de João 11, a Bíblia diz que Jesus fala assim, vamos visitar o meu amigo Lázaro, e aí o Tomé questiona e tudo mais, e aí o texto diz assim, e ele lhes falou claramente, Lázaro está morto, eu vou ressuscitá-lo. Eu gosto de Jesus, pastor Júnior, porque Jesus fala claramente, o quente, o frio, o morno eu vou vomitar. Então o evangelho é direto. Evangelho é palavra sem rodeio. É verdade com amor. Verdade com misericórdia, mas verdade. A gente está numa geração que está relativizando muito tudo. É uma geração que relativiza os relacionamentos, relativiza a fidelidade a Deus, relativiza o matrimônio, relativiza a sexualidade. A gente é a geração da relativização, mas nessa geração de tanto relativismo, o Evangelho nos convoca ao absoluto da palavra. Jesus não relativiza nada, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, sou absoluto, o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é absoluto, o Evangelho é verdade, pode falar. E uma outra coisa que eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por me dar a oportunidade de servi-lo, né, e ainda proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e falar das cartas dos apóstolos, né, a doutrina dos apóstolos, essa graça que Deus nos deu de falar sobre ela, a gente fala com base, porque o Evangelho, ele para mim, ele se torna diferente, não estar apenas na missão. Porque se você for olhar os outros homens, os fundadores de religiões, muitos deles tiveram uma missão. Buda disse que Deus falou com ele teve uma visão, ouviu Deus falar e Deus entregou uma missão para ele. Homens comuns nessa terra tiveram missão. Então, a missão de Cristo, ela de fato ela foi até o Calvário. Cristo mostrou a sua missão no Calvário, né? Ali ele cumpriu a missão quando ele disse, Exato. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ali ele cumpriu a missão, mas na verdade foi na ressurreição dele que se estabelece o pilar do Evangelho. Quando a própria Maria, né, as duas Marias, quando vai no domingo pela manhã, ela vê o anjo, né, sentado em cima da pedra. O anjo disse, quem é que procura entre os mortais se ele já ressuscitou? Aleluia. Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, ali é que está o pilar do Evangelho. Exato. Porque se Cristo morre e não ressuscita, mostra a missão. Missão, qualquer religião pode ter, aqueles que realizam as missões pelas suas religiões. Por exemplo, o Charles Taze Russell teve uma missão nas Testemunhas de Jeová, Joseph Smith, dos Mormons, e por aí vai. Antes de Aguirre, um dos fundadores, né, de uma das lojas da maçonaria, tem várias ramificações a maçonaria. Adam Smith. Isso. Então, são desses aí tiveram as suas missões, mas só que todos eles morreram e não ressuscitaram. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita. É por isso que o Evangelho é diferente de todos eles, porque todos eles morreram. Eu fui a Jerusalém, pastor. Eu fui lá, eu cheguei lá no jardim do túmulo e constatei lá na entrada se é ou não é o túmulo de origem de Cristo, não convém, mas a Bíblia fala
que o túmulo está vazio, lá está escrito, aqui não tem mais os ossos dele, ele Aleluia, já aleluia, ressuscitou, o túmulo está vazio. Então é isso que difere o aleluia. evangelho. Então prega, quando alguém quiser questionar você acerca do evangelho, pode combatê-los de forma com veracidade, com verdade. Diga para eles que o Cristo que você está anunciando está vivo. Você fala com ele, Aleluia, ele é fala verdade. com você. É verdade. E o poder dele é interessante. Falar sobre Kardec, todo mundo pode falar, mas ninguém pode sentir o poder de Kardec, porque Kardec está morto. Né? Vocês não vão poder, pode falar de Buda, mas ninguém vai sentir o poder do budismo, porque Buda está morto. Mas quando se fala de Jesus, você sente o poder de Jesus, porque eu nunca vi Buda dizer, eis que vos dou poder. Eu nunca vi Joseph Smith dizer, eis que vos dou poder. Eu não vi João Paulo II dizer, eis que vos dou poder. Mas eu vi Cristo dizer, eis que vos dou poder e autoridade. Então ele tem para dar, ele é. Quando ele ressuscitou, pastor Bruno, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Então ele ressuscitou, morreu como cordeiro, ressuscita como leão. E é interessante, ele mandou um recadaço pro capeta, porque ele disse, como cordeiro, filho, bate na minha cara, fura a minha mão, rasga minhas costas, rasga minhas vestes, mas agora como leão, como homem como Cristo ressurreto, ninguém bate mais. Agora eu não tenho apenas poder, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então tem isso aqui é até uma deixa pra gente, né? Porque tem coisas que na missão Deus vai deixar fazer conosco. Mas na segunda etapa ninguém faz mais, né? O dia da ressurreição é o dia mais importante. Embora a gente se denomine como pentecostais, pastor Júnior, a gente se denomina como pentecostais porque a descida do Espírito Santo em Atos 2 foi naquele contexto do dia de Pentecoste. Mas o dia mais importante do cristianismo é o dia da ressurreição. Porque como o senhor muito bem pontuou, muita gente morreu. Agora, ressuscitar e permanecer ressurreto, só Jesus Cristo. Só Jesus, só Jesus. Só Jesus. Pode falar. Um detalhe, né? Cristo pegou uma certa prisão, né, pastor? Uma prisão perpétua, né? Porque assim, ele veio do céu como Deus e subiu para o céu num corpo de homem. Ele recebeu um corpo glorificado. Mas continua com a mesma forma, né? Humana. Embora humana, mas sem limite. Sim. Tanto que quando ele ressuscita, né? Quando ele ressuscita, ele fala para Tomé, toca nas minhas mãos, pode tocar aqui. E ele ainda falou, tem um peixinho assado aí, né? Depois da ressurreição, Cristo ainda comeu. Né? Ele ainda comeu para mostrar que de fato era ele. Só que agora ele está no corpo glorificado. Então, se o salmista diz que os anjos foram criados um pouco maior do que os homens, né, se entende que, em termos de estatura, né, não é só em poder, mas em estatura, de repente, os anjos são maior do que Cristo hoje. Mas não em poder, né? Em poder, Cristo continuou todo poderoso e ele subiu num corpo que, de fato, ele não tinha, né? Ele desceu do céu como Deus e subiu num corpo glorificado, mas no corpo humano, na mesma medida. É a mesma coisa aqui. A gente, no dia do arrebatamento, acredito que nós vamos ter o mesmo padrão, né? Só que receberemos um corpo incorruptível, que não tem como se corromper, mas vai ser como Deus, no sentido em que Deus consegue fazer, ele consegue a forma teofânica, no capítulo 18 lá de Gênesis, e o texto vai dizer que os anjos e o Senhor comeram com Abraão. Então, a gente recebe esse corpo glorificado e o apóstolo Paulo, eu gosto desse texto, eu vou ler ele todo porque esse texto é forte demais. 1 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 15 é um texto que o senhor conhece, já citou, e dá para citar de cor, mas eu gosto de falar ele porque é um texto muito forte a respeito dessa questão de ressurreição
do corpo. 15:58 diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, isso é forte demais, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua força? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele encerra dizendo: sede sempre firmes e constantes, voltando nisso que a gente está falando, de servir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele dá. Só consegue, pastor Júnior, ser constante, ser firme, quem tem convicção de quem Deus é e quem serve a Ele por aquilo que Ele é. Porque quem serve a Deus por aquilo que Deus é, tendo tudo ou não tendo nada, ele serve a Deus. Eu gosto muito do Salmo 23, e eu descobri uma coisa, pastor Júnior, estudando o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, diz assim: o Senhor é meu pastor, em português, vírgula, nada me faltará. E aí eu sempre achei estranho esse salmo, pastor Júnior, porque eu li o salmo, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu sempre fui crente, e já faltou muita coisa na minha vida. Eu já vi gente que servia a Deus, faltou muita coisa na vida deles. E aí eu não sou especialista em hebraico, mas eu tenho algumas ferramentas que me ajudam e alguns professores que eu tenho acesso. E aí eu fui para o original, e o Salmo 23, o verso 1, no original, é Adonai Roim Loersá, que se traduzir significa: o Senhor é meu pastor, vírgula, não terei falta. O que Davi está dizendo no Salmo 23 não é nada me faltará, é o Senhor que é o meu pastor, não me faltará. Então, o crente precisa servir a Deus com essa convicção, que pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar amigos, pode faltar muita coisa, mas o sumo pastor jamais vai faltar na vida dele. O sumo pastor sempre vai acompanhar ele, o sumo pastor sempre vai estar com ele. Então, a gente serve a Deus com essa convicção. Quantas vezes na nossa vida faltou muita coisa, mas Deus, em todo o tempo que a gente serve a Ele nunca nos faltou. Ele nunca deixou de nos desamparar. Então é isso. Pastor Bruno, agora uma perguntinha aqui para a gente já finalizar. Isso é muito importante. Acho que é bom para abrir o entendimento do pessoal, já que o senhor pregou, abrir o nosso entendimento desse conhecimento, isso é importante, que as pessoas pensam que não vai faltar as coisas, mas na verdade não vai faltar é Deus, né? É Deus que não falta, isso que é o mais importante. No capítulo 14 de João, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito que estou indo para o Pai, vou preparar o lugar e tal. Então, se entende que Cristo está no céu, não é? Cristo está no céu. Agora, Deus é Espírito. Deus é Espírito, certo? O capítulo 4, verso 23 de João, né? Importa que os seus verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e verdade, porque Deus é Espírito. Tal. Então, Deus é Espírito. Aí uma pergunta. As pessoas dizem que, até tem alguns textos da Bíblia que fala que Deus, o Senhor, se encontra no céu. Na verdade, é uma linguagem figurada, literal. A pergunta estar é caber. Por exemplo, eu estou na cadeira, certo? Eu estou dentro da minha casa aqui no apartamento porque o apartamento me cabe. Ele me cabe. Então, todo lugar que me cabe, eu estou. Então, falar que Deus está no céu é figurativo, porque se falar que Deus está, quer dizer que Deus criou algo maior do que ele. Aí a pergunta é: Deus está no céu ou o céu está em Deus? Eu lembrei do texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, no livro do Atos dos Apóstolos, no embate com o pessoal, ele diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, assim, nesse ponto de vista aí, pastor Júnior, a grande questão é que Deus é invisível. A criação dele não pode o conter. O que a gente tem são figuras de linguagem para exemplificar. Primeiro que, falando de céu, existem vários céus para quem está do outro lado.
Existem pelo menos 3 céus. O primeiro céu é o céu que a gente vê com os olhos, que é o que está por cima da nossa cabeça. O segundo céu é o céu atmosfera, é o céu após a atmosfera, que é o céu das estrelas. E o terceiro céu é aquele que Paulo subiu. Então, é interessante até isso aqui. Os 2 primeiros céus, o primeiro céu a gente consegue acessar ele com um avião. O avião sobe e a gente vai no céu. O segundo céu, só astronauta foi na Lua. Agora o terceiro céu, só quem tem o passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro que vai acessar um dia. Então, no terceiro céu, o senhor está perguntando se Deus está no céu. Na figura e na pessoa de Jesus, Deus está lá. Porque Deus é trino. Agora, obviamente, aquilo que Deus fez jamais pode o conter. E tudo que a gente fala, e tudo que a gente tem na Bíblia, as pessoas precisam entender isso. Quando o assunto é falar de Deus na Bíblia, a Bíblia não dá definições no sentido que a gente entende definição, porque quando eu defino algo, eu limito esse algo. A Bíblia dá muito mais descrições, porque uma descrição não é uma delimitação de algo. Então, obviamente que é uma figura de linguagem. Deus é muito maior do que tudo, entendeu? Com certeza. Pastor Bruno, isso aí é bom para as pessoas entenderem que de fato é uma linguagem figurada. A irmã Cíntia aqui, que é até amiga da minha esposa, botou aqui: Deus não existe, Deus é. Perfeito. Porque tudo que existe tem começo e fim, né? Isso aí até... É forte, Brasil. Tudo que existe tem... Tá certo, pastor, irmã Cíntia. Deus não existe, Deus é. Ele é sempre eterno, né? As pessoas falam, Deus existe. Quando alguém perguntar para vocês, Deus existe? Fala, Deus é. Eu existo porque eu tenho começo e tenho fim, mas Deus, ele é sempre eterno. Ele é, de fato. Então, ele é antes de todas as coisas, né? Eu conheço um camarada que ele ficou meio doido da cabeça quando ele queria descobrir de onde Deus veio, né? Pastor Bruno, você quer ver uma coisa aqui interessante? Mas Deus é terrível demais. Deus é terrível. Deus já sabia que com certeza ia haver um teólogo aí que ia dizer, não, a eternidade, ela se dá a ideia, se é eterno, não tem começo e nem fim, né? Então se dá a ideia de que Deus veio da eternidade. Mas aí vem lá Isaías dizendo, né? Ele é pai. Ele é o quê, né? Ele é o pai da eternidade. Então, assim, o pai é o genitor, né? E eu fiquei analisando, falei, rapaz, Deus é terrível. Ele criou todas as coisas, né? Pastor Júnior, tem muitas coisas que a gente dá definições, a gente faz até ponderações e algumas falas, e alguns teólogos e etc. Mas o pessoal que está do outro lado tem que entender uma coisa. Nós temos uma mente, primeiro, humana. Por mais intelectual, inteligente, tem um limite para a nossa compreensão e capacidade de discernimento. Então, assim, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente sempre teve uma ideia de uma linha temporal, de uma linha linear. E aí a física quântica, é até um estudo que eu não sou profundo, mas eu leio alguns artigos sobre isso. A física quântica está descobrindo que o tempo não é linear. O tempo ele se move em camadas. Então tem toda essa questão que Deus está fora do tempo. Quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e quando a Bíblia diz que Deus é onipresente, eu falo isso em algumas mensagens, no sentido não somente de que Deus está em vários lugares ao mesmo tempo, mas que Deus está em vários tempos ao mesmo tempo. E tem coisas que fogem até a nossa compreensão e a nossa capacidade de conseguir explicar perfeitamente. E uma das coisas é essa questão do tempo e de Deus. O judeu tem uma ideia, quando o texto diz que ele é pai da eternidade, que a eternidade é uma criança que Deus está embalando ela no colo. Isso é forte. Pastor, é interessante também que pode-se dizer hoje que o céu é para cima, certo? Está lá em Eclesiastes, céu é para cima, a gente entende que o céu é para cima. O inferno é para baixo. Agora, vou fazer uma pergunta ao senhor. Aí uma pergunta. O inferno, ele é literal ou é apenas
Matheus Ele entrou aí, ó. Ó o Matheusão aí. Mateus, entra aí. O inferno, ele é literal ou é apenas um mundo espiritual? Porque se falar que se for só espiritual, deixa eu só concluir aqui. O Se inferno é falar que literal porque ele existe. Ele então, é um lugar. então Agora, vamos lá. assim, se a gente cavar para baixo, assim a gente não chega lá. Ele está num plano espiritual. Por exemplo, não, vamos pela ciência. A própria Terra hoje, né? A Terra ela tem 3 camadas e ela tem aí a crosta terrestre, né? Uhum. A primeira camada, que está aí a 70 quilômetros de Tem um profundidade. núcleo, que é a primeira, que é só magma, que fica se movimentando, e aí quando as placas que estão em cima da crosta se mexem, são as erupções e tudo Então, mais. aí tem o manto, que é a segunda. Eita, Glória, já entrou no meio pentecostal. A segunda camada da Terra é chamada de manto. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, cara. Tô sentindo Deus aqui. E a última camada é a magma, né? E depois dessa camada pastosa tem o fogo. Uhum. Por exemplo, aqueles cientistas russos, se não estou enganado, era soviético, a antiga União Soviética, eles cavaram a cerca de quase 12 mil metros e chegou um determinado momento em que a 12 mil metros o poço já não, os aparelhos derretiam. Uhum. Isso numa temperatura a 180 graus. Uhum. Os aparelhos já não aguentavam devido ao calor que vinha debaixo da terra. Exato. Então, dizem que para chegar, após a ciência diz que para chegar após a última camada magna, quando passa dessa crosta, dessa última crosta, aí vem o fogo. Está a 6 mil metros, 6 mil quilômetros de distância. Esse fogo que tem embaixo da terra. Pastor Júnior, porque a Bíblia diz que o anticristo e os falsos profetas foram lançados vivos. Então, se eles serão lançados vivos, não pode ser um fogo espiritual. A única conclusão, embora eu não possa afirmar, mas eu posso deduzir, fazer uma dedução no que tange ao inferno. Ao céu, o corpo é incorruptível. Por quê? Se Deus descesse aqui agora, na santidade dele plena, por isso que Deus vem na forma teofânica, porque se ele viesse na forma plena, nenhum de nós aqui aguentaria. Morreria na hora. Santidade de Deus, sem ele chegar aqui, tipo, se manifestando na coluna de fogo, na nuvem de dia, na sarça, é a forma teofânica. O homem aguenta, suporta, não morre. Mas Deus vindo na sua santidade absoluta, plena, ninguém aguenta aqui. A santidade dele, todos morreriam porque temos o corpo do pecado. Então, para a gente chegar... Pode falar. Para a gente chegar... Acontece, o inferno, tanto o inferno, pastor Júnior, como o céu onde Deus habita, não dá para a gente acessar ele com ferramentas humanas, jamais. Se eu cavar para baixo, e por mais que eu tenha ferramentas, e que ferramentas que resistam ao calor... Não consegue. Não consegue. É só para explicar isso pro pessoal que está do outro lado aí, que o pessoal está pensando, alguém mandou, eu vou cavar, vou chegar no inferno, ou vou chegar no Japão. Não consegue. Hoje, o lugar mais profundo cavado na Terra tem cerca de 12.322 metros, se eu não estou enganado. 12.322 metros. É o local mais profundo cavado em toda a Terra. Tem 12.232 metros. Não consegue passar daí, já não aguenta, as ferramentas derretem. Não se tem... Isso a cerca de 12 mil metros. Para chegar, passar da crosta magma, para passar dessa crosta, é necessário 6 mil quilômetros para chegar lá embaixo. Então, não tem ferramenta para chegar lá embaixo, não tem como, não tem tecnologia para chegar lá embaixo. Aí a grande pergunta é, se nós vamos ser arrebatados em um corpo incorruptível, e se o anticristo e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo e enxofre vivos, então eu deduzo
que eles receberão um corpo indestrutível. Para ficarem sofrendo eternamente no lago de fogo e enxofre. E o corpo não se destrói. O corpo sente, mas não será destruído. Por isso que Jesus disse, lá embaixo o bicho não morre e o fogo não se apaga. Eu falei isso com o Mateus. Exato. Eu disse o seguinte, não sei se você chegou a ver essa parte, que quando a pessoa é sepultada, os próprios vermes que tem dentro do corpo também já vai comendo o cidadão por dentro. Come, vai comendo. Você vai ver que quando dá 6, 7 meses, você abre o caixão, os bichos estão mortos do lado dos ossos. Os tapurus estão mortos. Por quê? Não tem mais nada para comer. Então, se não tem mais nada para comer, acabou o corpo, acabou o corpo, morreu os bichos. Só que Jesus disse que no inferno, na verdade, o inferno não é o destino final, é o lago de fogo, na verdade. Diz que lá o bicho não morre e o fogo não cessa. Então, quer dizer que o corpo vai sofrer, mas o corpo não vai se acabar. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aí, ela tem duas opções, creio eu. A primeira, a gente já sabe, pode receber o corpo incorruptível, vai morar com Cristo. Mas se você morrer sem Jesus, tu vai receber o corpo indestrutível para suportar um corpo que nunca morre, um corpo que vai sentir a dor, mas que nunca vai morrer. A decisão de quem está nos ouvindo é simplesmente sua. É você que escreve aqui na terra, é você que escreve aqui nesse momento aonde você vai passar a sua eternidade. Pastor, eu nunca na minha vida, eu tive uma experiência daquela. Eu não vou dizer para o senhor que era o inferno, porque não acredito que não era, mas era um lugar que as pessoas... Eu acredito que o que Deus me mostrou naquela visão... eu tinha acabado de dormir, eu tinha acabado de deitar, eu não sei se, eu não me lembro bem se eu estava em subconsciente, se eu estava consciente, não me recordo bem como surgiu aquilo, mas eu lembro até hoje. Eu me lembro que na visão ou no sonho, eu não estou me recordando bem, mas eu me lembro bem do que aconteceu. Eu me lembro que eu vi uma pessoa morrendo, e nesse lugar que eu estava era um local acinzentado, que ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Era extremamente triste o local, extremamente triste, era apavorante. Ele não tinha vida, era um local, era um acinzentado, mas não se tem nesse mundo. E dava para se perceber nitidamente que o local era tremendamente triste. Eu não dava para descrever a tristeza que havia naquele local. E eu me lembro que aquela pessoa caía naquele local e ela começava a gritar, onde eu estou, aonde eu estou? E eu me lembro que vinha um homem esquelético. Era como se, sabe aquele Zangief, acho que é Zangief, Dalsin do Street Fighter? Então, vinha um cidadão parecido com aquele, mas ele tinha umas correntes na mão, ele vinha arrastando aquelas correntes. E ele vinha na direção daquela alma, e aquela alma olhava para ele e começava a gritar. E eu me lembro que aquela alma, aquele cidadão pegava aquela alma, e ele sem nenhuma compaixão, ele pegava aquela alma e arrastava ela pelo braço. E ele começava a gritar, onde você está me levando? Onde você está me levando? Ele não tinha nenhum sentimento, ele não sentia nenhum sentimento pelaquela alma. E quando eu olhava para onde ele estava levando aquela alma, eu via 4 demônios enormes, parados, alvoroçados, e esperando aquela alma, aquele ser trazer aquela alma. E eu me lembro que aquele ser pegava aquela alma e lançava para aqueles 4 demônios. E aqueles demônios alvoroçados pegavam aquelas almas e conduzia elas, e a visão terminava ou o sonho acabava. Eu entendia que quando alguém morre, eu pude entender claramente como Jesus disse que quando o Lázaro morreu, os anjos vieram pegar sua alma e conduzir ao céu. E eu entendo, está subentendido que se os anjos levam a minha alma, se um justo morre e os anjos levam a alma dele, uma pessoa que morre sem Jesus, quem conduz a alma dela são os demônios. Então, não haverá chance para quem morre sem Cristo. Exato. O momento é agora, o momento de você entregar a sua vida, de tomar a sua decisão, não é amanhã, é agora. E uma outra coisa que as pessoas precisam entender, tem gente brincando, pastor Bruno, e achando que podem se arrepender a hora que quiserem. Aquele ladrão da cruz, eu entendo que ele não sabia que era Jesus que estava ali, ele vai entender depois.
Porque ele começa murmurando, os dois começam murmurando. Mas num determinado momento, um reconhece que Cristo, de fato, ele é mais do que aquilo que está parecendo ser no Calvário. Ele não é só um homem, ele não é um maluco, ele tem um propósito, ele reconhece que Jesus tem um reino, e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Cristo tem uma missão, e ele cumpriu a sua missão, e ele reconhece a divindade de Cristo. Verdade. Só que tem gente, pastor, que sabe quem Cristo é e está dizendo, não, eu vou continuar na prostituição, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar cheirando, e quando eu estiver perto de morrer, eu vou me arrepender e vou para o céu. Tem gente que vai cair do cavalo, tem gente que vai pedir perdão a Deus, mas não vai achar arrependimento. Tem gente que está fazendo o que está fazendo em sã consciência, e eles mal entendem que quem leva você e eu ao arrependimento é o Espírito Santo, porque se ele não conceder arrependimento a nós, não vamos pedir perdão a ele e não vamos achar arrependimento, porque tem gente que não está caminhando para o arrependimento. Tem gente que está caminhando para uma mente cauterizada, que vai abrir a boca e vai pedir perdão e não vai achar arrependimento. Então você que está nos ouvindo agora, o momento de entregar a sua vida para Jesus não é amanhã. A gente não está aqui discutindo quem sabe, quem deixa de saber. A gente está aqui num propósito, dizendo para você que tudo, a vida de Cristo, tudo que ele passou, a morte e a ressurreição dele é por um propósito: salvar o pecador, salvar a humanidade do seu pecado, conduzir ela ao arrependimento. E se o Espírito de Deus, que está conosco aqui até agora, permitiu você estar nessa live, é porque ele quer salvar a sua vida, ele quer riscar seu nome do livro da morte, aonde o pecado colocou, e quer conduzir o seu nome para o livro da vida. E a gente te faz um apelo agora. A mesma mensagem que João trouxe cerca de 400 anos sem Deus falar com o homem. E quando Deus veio falar com a humanidade, a mensagem que João trouxe foi essa: arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados. Essa é a mensagem que nós deixamos nessa live. É a mensagem de arrependimento, não é uma mensagem de exibicionismo, mas é a mensagem do Calvário, a mensagem que leva a humanidade até a Deus. A mensagem que nós estamos pregando aqui hoje não é a mensagem que vai levar você até a igreja, mas é a mensagem que vai levar você até a Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, porque o filho pródigo saiu da casa do pai, mas quando ele voltou para o Pai. Essa é a mensagem que o pastor Bruno está pregando e que o pastor Trovão está falando agora. Então, o convite aqui hoje não é você voltar para a igreja, é você voltar para o Pai ou entregar a sua vida para o Pai. Pastor Bruno, a gente quer aproveitar esse momento e perguntar quantas pessoas nessa live querem voltar para Cristo agora. Você que está conosco até agora e quer voltar para Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus, o momento oportuno é agora. Eu queria também que o senhor, pastor, pudesse fazer o apelo agora para as pessoas que estão aí. Esse é o momento. Esses dias estão sendo dias onde o homem está percebendo a sua finitude diante de um vírus, pastor Júnior, tão pequeno, paralisou o planeta inteiro, e quem se fiava em sua própria força, em seu próprio dinheiro, em suas próprias capacidades, agora tem muita gente que tem dinheiro e que não tem, que está se escondendo, que está em pânico, que está com medo, que não sabe a respeito do dia de amanhã. E de tantas coisas que a gente pode entender nesse momento, a gente pode entender isso também, que a vida humana ela é finita, a vida humana ela é limitada. Então você que está do outro lado aí, esse é o tempo, essa é a hora. Talvez Deus permitiu tudo isso acontecer, porque não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Deus permitiu tudo isso acontecer porque Ele queria quebrantar corações, porque Ele queria tocar em vidas. Já tem gente se entregando para Jesus aqui. Se você quer se entregar para Jesus agora, coloca uma mensagem aí: eu estou me entregando. Escreve: eu estou me entregando, que a gente vai orar por você. A gente vai orar pela sua vida. Esse é o tempo de você se entregar a Jesus. É aquilo que a gente está fazendo. Já são 2h20 de live.
Já são 2h20 de live direto, falando de Jesus, falando do Evangelho, porque essa é a mensagem do Evangelho. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens os seus pecados e as suas transgressões. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente falou algo aqui, pastor Júnior, que tem muita gente omitindo em muitos lugares, mas o inferno é uma realidade. E sem Jesus você vai para lá. Mas a gente veio te dizer nessa live, nessa oportunidade, que Jesus abriu o caminho. E em Jesus a salvação, em Jesus a mudança, em Jesus a transformação, em Jesus há uma nova vida, uma vida transformada, uma vida onde não mais você vai ser dominado pelo pecado, não mais escravo das suas vontades, mas você vai se entregar para Deus para viver a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável. Tem gente dizendo aqui, pastor Júnior, dando testemunho aí, dizendo que está se reconciliando agora com Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. É tempo de a gente se arrepender. Eu tenho dito uma coisa, arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, pastor Júnior, é uma coisa, remorso é outra. O remorso é só o sentimento. O arrependimento é o sentimento movido de uma atitude de mudança. Então é tempo de você se arrepender, deixar tudo aquilo que você tem feito, que sabe que é um agravo contra Deus e um agravo contra o teu próximo, e entregar a tua vida para Jesus. Entregar a tua história para Jesus, entregar a tua família para Jesus. É tempo disso. Você quer se entregar para Ele? Escreve aí, estou me entregando para Jesus. Agora estou voltando para Ele agora, que a gente vai orar pela tua vida em nome de Jesus. Os dois tipos de pessoas que tem na humanidade hoje tipifica aqueles dois ladrões na cruz. Os dois tiveram a mesma chance, perfeito, a mesma oportunidade, o mesmo tempo, estavam diante do mesmo Senhor, mas só um se arrepende. Perfeito. O ladrão da cruz, ele só queria viver mais um pouco. Ele disse, se tu és quem és, salva-te a nós mesmos. Exato. Ali é um episódio que um ladrão queria a salvação da cruz e o outro recebeu a salvação na cruz. Na cruz. É isso aí. É isso aí. A oportunidade está sendo dada hoje. Eu fico impressionado com a geração que tem hoje, que estão dizimados por dentro, suas almas estão em frangalhos, não têm uma vida com Deus, estão vazios, mas quando o poder de Deus desce, parece que eles fazem igual aquele ladrão da cruz. Senhor, abre uma porta para mim, me cura. As pessoas ainda entendem que a maior necessidade delas são externas, quando na verdade a sua maior necessidade é da sua alma, é interna, introspectiva. Essa é a maior necessidade da sua alma. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Pastor Bruno tem esposa, tem filhos, eu tenho minha família. Eu poderia estar aqui com a minha esposa, de repente lendo meu livro, estudando a palavra, lendo os documentários que eu gosto de ver para aprender mais. Eu poderia estar aqui, mas nós estamos 2 horas, irmãos. 2h20 falando de Jesus. E eu vou te falar uma verdade, são mais acho que parece que já passou, acho que quase de 1 milhão de pessoas, ou 700 mil pessoas contaminadas, ou mais no mundo. E as pessoas que já morreram, irmãos? Uma pergunta que eu quero, algo que eu quero te falar. Será que elas morreram e todas foram para o céu? Ou será que a maioria das pessoas que morreram do Covid-19, algumas estão lá no inferno? E eu posso te falar, biblicamente, perguntaram para Jesus no capítulo 13, verso 22 de Lucas, Senhor, são poucos os que se salvam, e Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu, não é o trovão, eu vos digo, muitos procurarão passar e não passarão. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, mais serão os que se perderão do que os que se salvarão. Então se esforça. Está cheio de gente hoje que deu bom dia, mas já está no inferno. Tem gente hoje que deu o último abraço e está no inferno.
inferno agora. Seus corpos estão sendo velados em cima de uma mesa fria, mas sua alma já está no inferno, mas você está vivo, você está em sã consciência, você ainda não dormiu, e se estar acordado está com o poder de decidir. Então não deixa para tomar decisão na última hora, você está com o poder de decidir agora, até porque no sono a gente está em sã consciência, ou seja, está em subconsciência, então não tem poder de decidir. Decida agora em sã consciência para onde você quer ir. Quantas pessoas nessa live já se entregaram para Jesus? Já tem 18 vidas que se entregaram para Jesus agora. 18 vidas que se entregaram para Jesus. Tem um poema antigo que algumas pessoas colocaram em letra de música, que é muito interessante, que diz assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério. Mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Então é tempo de nós nos entregarmos a Deus, voltarmos a nossa vida a Ele, porque a gente não sabe a parábola do rico insensato que juntou muitas coisas no seu celeiro e disse para sua própria alma: come e bebe, porque tem junto guardado por muitos dias. E não sabia ele a voz de Deus que se ouviu: esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Então, se algo acontecer com você que está do outro lado, para onde você vai na eternidade? Melhor, para quem você vai na eternidade? Então, esse é o tempo de você entregar a sua vida a Ele. Esse é o tempo de você se voltar para Ele. Mas, Bruno, eu já fui crente, eu me afastei, mas volta hoje. Eu tenho dito uma coisa, pastor Júnior: com a graça de Deus, todos os novos começos são possíveis. É tempo de recomeçar e entregar a tua história para Ele, para viver não o que você quer viver, mas para viver aquilo que Ele quer que você viva. Quantas pessoas já voltaram para Jesus, pastor Júnior? 19 vidas, 19 vidas. Essas pessoas, elas têm que aproveitar agora e pedir ao Senhor, aproveitar que está em casa. Tira seu momento de devoção com Deus, seu momento devocional. Leia a palavra, crie hábitos, né? Pelo menos leia a Bíblia quando acorda. Tira um período para ler na hora do almoço. Peça ao Senhor para que possa abrir seu entendimento, para que lhe dê experiências com Ele. Pastor, eu não sei orar, mas ninguém sabe, irmãos. Começa orando do jeito que você sabe orar, falar com Deus, falando com Ele, fala da sua maneira. Daqui a pouco você já vai vencer algumas barreiras. Daqui a pouco você está orando só por você, mas daqui a pouco está orando por alguém, já está virando um intercessor. E assim um hábito vai sendo criado. Você não observa que você pega o telefone e coloca às vezes do lado da cama, e quando acorda, a primeira coisa que faz é ver quem te mandou a mensagem? Você pode criar um hábito, em vez de deixar o telefone, você colocar a Bíblia. E quando acordar de manhã cedo, falar: vou ver um texto, vou ler um capítulo da Bíblia antes de ir para o trabalho. E assim você vai criando um hábito. Você pode fazer isso. Já são 24 almas, é isso mesmo? Glória a Deus. 24. Olha aí, que bom, 24 vidas. Isso mostra que vale a pena, né, a gente estar aqui até essa hora, falando de Jesus. Que bom. Pastor Bruno, o senhor podia orar por essas vidas aí que voltaram para Cristo, as pessoas que estão talvez aí até mesmo com Covid-19. Isso, irmão, o pastor Bruno, é que é muito abrangente. Rapaz, uma vez eu estava na favela pregando, eu vi os caras com fuzil lá. E eu, na verdade, tem hora que Deus me dá umas autoridades e eu falo algumas coisas, né? Eu disse: rapaz, você está com um fuzil tão forte, você se acha o bam, mas vem um mosquito aí chamado chikungunya, te dá uma mordida, e você fica aí evacuando, dependendo dos outros, com os ossos todo doloridos, e Deus mostrando para mim e para você que a gente não é nada. Então, vem um vírus pequeno, mas devastador, que pode realmente ceifar a vida de uma pessoa. Aí a gente observa, né? Olha Deus mostrando a sua grandiosidade, né? Mostrando que se Ele não guardar, não tem dinheiro, não tem fortaleza, não tem casa bonita, não tem segurança. E por incrível que pareça, Deus mostrando mesmo que Deus tem misericórdia de nós. Eu vi 10 médicos, eu vi um relato
que nessa pandemia do Brasil, 10 médicos perderam a vida. Meu Deus. Então, na verdade também, isso não quer dizer que pelo fato de ser médico, não significa também que goza de uma boa saúde, porque tem médico que passa a receita, mas não se cuida. É verdade. Então tem todo um viés aí, tem toda uma linha de raciocínio por detrás disso. Né? Tem gente que passa do remédio, mas ele mesmo está doente. Então tem todo esse contexto aí. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mas ora aí, meu pastor, ora por essas vidas aí para a gente agradecer a Deus. Quantas vidas são? Quantas vidas são? 24 no total, 24, para a glória de Deus. Glória a Deus. Senhor, nesse momento nós queremos levantar a nossa voz em oração a Ti, te apresentar cada uma dessas pessoas que sinalizaram um retorno para os Teus caminhos, um retorno à Tua presença, um retorno à Tua vontade, um retorno aos Teus caminhos, Senhor, ao Teu Evangelho. Nós te pedimos, Senhor, cobre cada uma dessas vidas com o sangue poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que neste momento haja perdão dos pecados, que haja, Senhor, um desfazer de todo sentimento de culpa nestas pessoas, que haja um nascimento de uma nova consciência, para que se cumpra a Tua palavra nelas, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, nós te entregamos estas vidas e te pedimos que haja libertação neste momento, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós te pedimos nesse momento que haja libertação, Senhor. Libertação de sentimentos malignos, libertação de desejos malignos, libertação de vontades que levam essa pessoa para o caos, para a destruição, para a autodestruição. Senhor, nós te pedimos que haja libertação de vícios malignos em nome de Jesus. Ó Pai, começa a transformar cada uma dessas vidas. Senhor, nós te pedimos, visita a casa, visita a família de cada pessoa que passou por essa live. Guarda a saúde dos teus filhos, Senhor. Senhor, a tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, eu estendo essa oração não somente àqueles que se entregaram a Ti, mas àqueles que estão nesta live e a todos, Senhor, que passaram por esta live. Senhor, visita, guarda, cura, protege. Deus, em nome de Jesus, que nesses dias de caos para muita gente, nós possamos perceber a Tua mão, que nesses dias a gente possa perceber o Teu agir em nosso favor. Senhor, glorifica o Teu nome nesse país. Senhor, frustra as previsões catastróficas de milhares de mortes. Frustra, Senhor, essas previsões e guarda esse país, ó Pai. Guarda esse país de um caos político, de um caos sanitário. Guarda a nossa nação e continua levantando pessoas cheias do Teu Espírito, como o pastor Júnior, como tantos outros homens de Deus que têm feito a obra, e glorifica o Teu nome. Toma essas vidas que se entregaram hoje nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E glória a Deus. Pastor Bruno. Meu amigo. Obrigado de coração. Aí foi uma bênção. Nossa, 2h30 aí de live, aí foi uma benção, vidas foram salvas. E eu vou falar com o povo, fazer um negócio aqui agora, falar com o povo de Deus aí, que eu vou tirar os comentários agora, e a gente vai fazer igual o pastor Mateus faz, a gente vai dar um sorriso aí você dá um print, aí você marca a gente lá no comentário lá, e a gente vai lá, marca o pastor Bruno Fernandes, marca eu, e eu vou lá, curtir, eu acho que é curtir que fala, né? Curtir. Eu vou lá curtir lá, botar a mãozinha, coração. Eu sei que eu aperto lá em cima, lá. Eu não sei se sai mãozinha, se sai coração, eu aperto lá em cima. Eu vou falar igual o pastor Mateus. Se você clicar depois em cima do meu nome aí, entra aí, começa, se você quiser receber palavra de Deus também, segue a gente aí. Curte as 3 últimas postagens do pastor Júnior, porque isso influencia no alcance que o Instagram dá para cada um. Você entra no Instagram do pastor Júnior e curte as 3, as 5, as 8, as 10 últimas postagens de uma vez curte só. Lá, porque isso vai fazer o engajamento aumentar e o algoritmo melhorar. E entra aí, segue aí, que vai ser bênção. Tira os comentários aí. Meu amigo, e uma outra coisa contigo, tá? Foi uma honra. A honra foi minha. Vamos esperar esse momento passar. Eu quero fazer uma força para ver se eu consigo te trazer por aqui, para a gente almoçar, passar um dia, se ministrar, e, enfim. Vai ser uma honra. Embora eu tô agora morando em Santa Catarina, né? Ah, é? Eu tô em Santa Catarina agora morando. Mas... Deixou a cidade maravilhosa. A gente deixa no controle. Amém. Mas vamos marcar sim. Amém.
E dizer pro povo aí, não deixa de se inscrever também no meu canal lá no YouTube, tá lá, pr.Júnior Trovão Off, que quer dizer oficial. Se inscreva lá. Amanhã eu devo fazer uma live ao vivo no Instagram com uma mensagem power. Você tem canal no YouTube também, pastor? Você tem canal lá? Tem. É só colocar Bruno com 2 N's Fernandes, que vai aparecer no canal lá. Então segue lá, é palavra de Deus. É. Ó, a gente vai tirar os comentários aqui, vai dar o sorriso Colgate, você printa a tela e marca a gente lá nos stories lá, que a gente vai colocar, vai curtir lá em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, era aí. Ó, tem uma varão que chegou aqui, a pastora Michele, sua esposa? Não. Minha esposa é a irmã Elaine, ela estava comentando aí. Então vamos lá, a gente vai dar o sorriso Colgate e vocês printam aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí, glória a Deus. Pastorzão, obrigado de coração, tá? Muito obrigado, Deus continue abençoando o senhor, a sua família e deixa as coisas passarem mais um tempo, a gente vai fazer uma outra live, porque foi muito bom, foi muito edificante. Deus muito obrigado de coração. Amigo. Deus continue te levantando, te usando aí como uma voz profética. Nesse tempo é um tempo de muita gente que atua, que encena. E eu vou te falar uma coisa aqui, amigo. Eu percebo verdade em você. Você é isso aí mesmo. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te conserve, assim, que Deus guarde a tua família, os teus filhos, a tua esposa, a tua casa nessa simplicidade e nessa humildade. E Deus continue alargando e te abençoando em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima. Valeu, meu amigo. Um abração. Deus continue abençoando aí. Eita. Irmão, foi o pastor Bruno Fernandes, que benção, né? Como é que foi bom estar com ele aí. E obrigado por você estar conosco até essa hora aí. Deus continue abençoando a vida de vocês. Foi uma benção. Sábado agora eu vou estar com o pastor Mateus também. Pastor Mateus Soares, a gente vai estar falando sobre como se pregar, como ler a Bíblia, como elaborar um sermão, e vai ser muito bom. Sábado que vem a gente vai estar falando sobre isso aí. A gente não está podendo pregar ainda, né, nas igrejas, por causa dessa pandemia, mas Deus está no controle de tudo, irmãos. Como foi bom para mim poder também se recuperar, eu estava precisando desse momento, né? Eu estava a irmã colocou, acho que foi a irmã que botou que está precisando jantar. Ó. Ai, Jesus. Por isso que não dá para botar os comentários, que os comentários distraem a gente, irmão. A irmã falou que está precisando jantar, só o sangue. Ai. Eu acho que não é bom jantar uma hora dessa, não, que já é muito tarde. Eu acho que bom é fazer um lanchinho, né? Algo bem leve, porque já está tarde. E não é bom para o organismo jantar uma hora dessa, para não forçar o coração, né? É bom comer um lanchinho. Faz um lanchinho aí, em nome de Jesus. Os irmãos têm... Eu não sei se os irmãos têm hábito, né? É bom comer uma sopa à noite, né? Tem gente que gosta de tomar um chazinho com um biscoitinho, né? Isso é bom, você vai dormir melhor, vai acordar melhor. Agora, pegar uma feijoada às 11 horas da noite, um arroz, um feijão, uma carne. Para quem não sabe, a carne demora 3 dias para ser digerida pelo ácido, né, do estômago, né? Então, acho que é melhor a gente segurar um pouquinho aí, fazer um lanchinho de leve. Isso aí, até a Angélica falou que está fazendo uma sopinha. Tomar um banho também, né? Isso aí tem que tomar, né? Se os irmãos não tomar, dá ruim, né? Aí a esposa vai, sair para lá, né? O marido também tem que tomar um banho, senão dá ruim, né? Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Uma picanha na chapa com macaxeira. Os irmãos estão desesperados nessa live que não acaba, tô doido para comer, tá com uma fome. Mas é bom. Então, irmãos, compartilha essa live, compartilha com alguém, mostra para alguém. Acho que foi uma live muito esclarecedora, né?
uma live onde edificou muitas vidas, inclusive até a gente que transmite o Evangelho, a gente acaba sendo edificado, a gente sente muita presença, eu particularmente, eu sinto muita presença quando estou pregando sobre Jesus, sobre a Bíblia, eu sinto muita presença de Deus. É sinal que o Deus que eu estou anunciando é vivo, né? Eu falo deste livro e sinto a presença do autor, então é muito bom e eu louvo a Deus. E cada dia a gente vai colocando aquilo que Deus vai nos dando para fora e está sendo muito bom. Irmãos, eu vou preparar, guarda aí, eu vou preparar eu vou preparar uma mensagem, eu vou falar sobre um assunto, sobre a droga. É muito forte isso aqui que eu vou falar. A droga mais poderosa do mundo. Mas quando vocês saber que droga é essa, tem muita gente que vai ficar estarrecido. Como eles fazem essa droga. Terrível, 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 terrível. E meus olhos encheram de lágrima. E provavelmente eu devo falar sobre isso lá no YouTube amanhã, sobre a droga mais poderosa do mundo. E muito triste mesmo, como tem homens maus, como tem pessoas ruins, irmãos. Eu vou te falar, pode ter certeza do que eu vou te falar aqui. Tem gente, homens, mulheres, nitidamente, que sabe que vão para o inferno. Eles não têm nenhum receio, eles sabem que vão para o inferno. Embora Satanás está enganando eles, como eu ouvi muitas vezes na África, os bruxos que se converteram, dizia que sabia que iriam para o inferno, mas que Satanás tinha lhe dado garantias que se eles fizessem tudo o que o diabo pedia, que quando chegassem no inferno, eles reinariam junto com Satanás no inferno. Então, na mente de muita gente, é que Satanás, eles vão para o inferno e o diabo vai lhe dar um lugar de destaque por todo o serviço que eles fizeram na terra. O diabo vai dar um lugar de destaque para eles no inferno e eles vão se tornar senhores no inferno junto com Satanás. Então, o negócio é muito sério, as coisas são muito sérias, o mundo espiritual é terrível, terrível, e envolve criança, envolve vidas, sacrifício. Irmãos, o negócio é muito sério, muito sério. Alguém me ligou uma hora dessa. Só Deus, uma hora dessa, alguém me ligando, né? Então, assim, são assuntos que é até delicado falar. Acho que se bobear, a gente entra até em risco de vida, né, falando assuntos como esse. Mas eu vou falar amanhã, né? Eu vou falar amanhã, eu vou mostrar o horário que eu vou fazer uma live no YouTube e eu vou falar. Agora não, calma, irmão. Eu vou falar amanhã, em nome de Jesus, sobre a droga mais poderosa do mundo. E que droga é essa? Custa muito caro e não é qualquer um que usa. São gente milionárias que usa essas drogas, mas como elas são feitas que são estarrecedoras. Então, Deus abençoe, Deus continue abençoando a vida de vocês aí. Calma, minha irmã, as irmãs estão falando, fala agora. Amanhã a gente fala, in the name of Jesus, em nome de Jesus, tá bom? Não, a irmã está falando que é a língua. Não, isso aí é o membro, né? A Bíblia diz que esse é um membro perigoso, né? Pequeno, mas que causa um grande estrago. Aí é um membro que é perigoso, mas a droga mais perigosa do mundo eu vou falar amanhã, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe. Eu vou fazer algumas coisas aqui que eu tenho que fazer, tá bom? Ora por mim. Deus abençoe a vida de vocês aí. Um abraço para todos que ficaram conosco até essa hora. E essa live aqui, ele vai direto para o canal do IGTV, né? Que é o canal do Instagram, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Thank you very much. God bless you.